atrás nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro, você sabe quem é. O primato de Pedro está em Mateus capítulo 16. Pedro, tu és pedra, e sobre você eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E de Pedro a Leão são 267 papas. Agora, quem é Paulo? Paulo é o improvável. Poderia ser Pedro e Matias, aquele que entrou no lugar do traidor. Poderia ser Pedro e Tiago, aquele que morreu primeiro. Poderia ser Pedro e João, o discípulo amado, aquele que morreu por último. Mas por que Pedro e Paulo? Porque Paulo se transformou em coluna da igreja. A caminho de Damasco, ele faz uma experiência com a voz. E às vezes as pessoas perguntam: Moisés, por que você grita tanto? Porque o Salmo 29 e o livro de Jó no capítulo 37 diz que a voz de Deus é como uma voz de trovão. Há pessoas que só conhecerão a Deus numa experiência de voz. É por isso que João Batista chega numa profecia de 700 anos dizendo: ele é uma voz que grita no deserto. Paulo, a caminho de Damasco, ainda como Saulo, faz uma experiência com a voz. Ele que não pertencia ao colégio apostólico dos 12, ele que não fazia parte dos 72 discípulos enviados, ele que não fazia parte do grupo dos 500 que viu Jesus ressuscitado, ele nunca viu Jesus com seus olhos, mas a caminho de Damasco ele faz uma experiência com a voz. Fazendo uma experiência com a voz, ele entra na casa do sacerdote Ananias. Na casa de Ananias ele recebe o batismo no Espírito Santo. Alguém que já é inteligente, falava 4 idiomas, agora convertido, batizado no Espírito Santo. 7 meses depois ele submete o seu ministério à igreja, e agora Paulo se transforma numa bomba de converter pessoas. Os biblistas dizem que se nós colocarmos em linha reta tudo que Paulo viajou em todo o seu ministério, daria a volta ao mundo 3 vezes. É claro que Pedro é papa, mas é Paulo que organiza 75% de toda a comunidade cristã. Vale lembrar que a igreja começa nos primeiros séculos não num templo de pedra, mas começa numa igreja domiciliar. É por isso que a Bíblia diz: carta à igreja que reúne na casa de Lídia, a igreja que se reúne na casa de Jope, a igreja que se reúne na casa de Cornélio, a igreja que se reúne na casa de Filemon. Paulo organiza essas comunidades cristãs, e ele vai inflamando essa igreja, e vai inflamando essa igreja, e à medida que as igrejas vão se levantando, ele vai alimentando essas igrejas com cartas apostólicas, que nós chamamos na Bíblia de as 13 cartas paulinas. Carta de São Paulo aos Romanos, primeiro e segunda carta de São Paulo aos Coríntios, carta de São Paulo aos Gálatas, carta de São Paulo aos Efésios, carta de São Paulo aos Filipenses, carta de São Paulo aos Colossenses, primeira e segunda carta de São Paulo a Tessalonicenses, primeira e segunda carta de São Paulo a Timóteo, carta de São Paulo a Tito e carta de São Paulo a Filemon. Paulo é o maior pregador da história da igreja católica. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, vai aplaudindo, vai aplaudindo, vai aplaudindo. Diga para quem está do seu lado: Paulo, abra a boca, Paulo é o maior pregador da igreja católica. Essa bomba de evangelizar vai fazer 2 viagens para a Macedônia. A pregação começa agora. Nós vamos estudar as 2 viagens de Paulo à Macedônia. Só se você me der um sorriso e uma salva de palmas para Jesus. Eu estou em Atos dos Apóstolos capítulo 14. Aonde eu estou? Nossa, que vontade de morrer. Eu vou me pular ali embaixo. Eu estou em Atos dos Apóstolos capítulo 14. Aonde que eu estou? Na primeira viagem de Paulo à Macedônia, ele passa por uma cidade chamada Icônio. Qual é o nome da cidade?
Ali era sábado, à noite. Ele entra na sinagoga e começa a pregar. Fala algumas verdades que foram faladas aqui e começa um motim para apedrejá-lo. O clima não está muito legal, porque depois de uma pregação você se sente esgotado. Agora imagina depois de uma pregação onde todo mundo quer matar você. Olá, meus irmãos abençoados. O vídeo ainda não acabou. Peço que você inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar cada vez mais as vozes católicas no mundo digital. Curta também e comentem, pois isso nos estimula a divulgar cada vez mais os melhores momentos como este de evangelização. E lembre-se de visitar o nosso apoiador, a Loja Divina Camiseta. O link está na descrição do vídeo. Então Paulo sai da sinagoga no meio daquela farofa, procura um lugar para se hospedar. O nível está muito baixo, e então Paulo é aconselhado a não dormir ali em Icônio. Então ele vai para uma cidade vizinha chamada Listra. Qual é o nome da cidade? Se você não abrir a boca, eu juro que eu paro com a pregação aqui. Qual é o nome da cidade? Na cidade de Listra, antes de dormir, Paulo vai passear na praça. Diga aleluia. E encontra um grupo de jovens batendo papo e comendo sanduíche na praça. Diga aleluia. E ele começa a pregar para esses jovens e ninguém deu ideia para ele. Ô noitezinha do inferno. Numa polêmica em Icônio, chega em Listra, ninguém dá ideia para ele. Mas no final da noite chega um garoto que nós não sabemos a idade. O nome desse garoto é Timóteo. Bate no seu peito e diz: eu sou esse Timóteo aí na pregação. Abra sua boca, independente se você é homem ou mulher, jovem ou não. A minha pregação é sobre isso. Diga: eu sou esse tal de Timóteo que Moisés vai falar. Depois de uma noitezinha do inferno, tudo dando errado, o garoto Timóteo chega a Paulo e diz: eu quero ser batizado no Espírito Santo. Paulo coloca a mão na cabeça daquele menino já cansado, doido para jantar, tomar um banho e deitar. E ele começa a naquele momento Timóteo é batizado no Espírito Santo. Paulo dorme a noite inteira e vai embora. Diga comigo: 2 anos se passaram. Eu estou agora na segunda viagem de São Paulo à Macedônia. 2 anos se passaram e eu agora não estou mais em Atos 14. Eu estou em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aonde que eu estou? Quando Paulo volta 2 anos depois em Listra, o garotão Timóteo é um fenômeno. Esse garoto tá voando alto, igual a águia do símbolo do PHN 2025. Diga para quem está do seu lado: Timotinho está arrebentando a boca do balão. Abre a sua boca, diga para quem está do outro lado: Timóteo, Timotinho, Timotão está arrebentando a boca do balão. Em 2 anos esse garoto converteu a mãe, Eunice. Qual é a mãe dele? Eunice. Em 2 anos ele converteu a sua avó, Lloyd. Qual é o nome da avó? Em 2 anos esse menino já está pregando na região inteira. A fama dele se espalha pela Macedônia. Desce para Damasco, desce para Panfilha, desce para Cilícia. Esse menino está pregando. A conduta dele está se espalhando. As pessoas estão falando a respeito dele. Quando Paulo chega e acha esse menino voando alto, arrebentando a boca do balão, Paulo pega esse menino e traz para perto e diz: a partir de agora você será meu ajudante.
Paulo começa a investir nesse garoto. Tanto é que ele manda 2 cartas pessoais e personalizadas para ele. É a primeira carta de São Paulo a Timóteo com 6 capítulos e a segunda carta de São Paulo a Timóteo com 4 capítulos. Ensinamentos maravilhosos sobre vida missionária, sobre PHN, sobre fé, sobre conversão. Ele começa a ensinar esse menino. No primeiro momento, Timóteo é ajudante de Paulo, depois Timóteo é ajudante de Barnabé, depois Timóteo começa a fazer missão sozinho, depois Timóteo começa a sair liderando missões. Esse menino começa a voar e a fama dele começa a se espalhar. E Paulo, quando está preso numa deprê, Paulo manda carta para ele dizendo: eu estou com saudade de você, quando vier me visitar, traz a escova de dente e o casaco que eu deixei na casa da sua mãe e da sua avó. Há uma intimidade de pastor e ovelha entre os dois. E esse menino é tão fenomenal, mas tão fenomenal, que ele vai terminar a sua missão como bispo da igreja de Éfeso. E nós celebraremos 26 de janeiro a festa de São Timóteo, bispo da igreja católica apostólica. Diga para quem está do seu lado: Timotinho é fenomenal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confira se já está inscrito no canal e deixe seu like abençoado. E não deixe de visitar o nosso apoiador, a loja Divina Camiseta. Lindas estampas católicas em camiseta 100% algodão da marca Reserva em até 6 vezes sem juros. Até o próximo vídeo.